Olá! Nessa série nós falaremos sobre o tema manipulação, manipulação nas relações humanas. Essa série será dividida em alguns pequenos episódios e você poderá acompanhar diversos pontos de vista e de análise sobre esse assunto. Então, nós pretendemos, de uma forma dinâmica e didática, deixar claro como identificar manipulação nas relações, a origem possível de uma manipulação, o que em nós também conversa com isso ou na pessoa manipulada, qual é a relação manipulador-manipulado e quais possíveis caminhos de solução. Nós não temos nenhuma pretensão de fechar diagnóstico usando uma expressão popular, afinal a ideia aqui é muito mais falar para você, humano como eu, para que a partir dessa reflexão e desse compartilhamento de sabedoria e experiências, nós possamos nos vigiar, observar com mais atenção as relações para solucionar e superar comportamentos manipulativos ou até mesmo, se for o caso de questões que não puderem ser superadas, superar essas relações. Então, primeiro vale pensarmos o seguinte: a manipulação nem sempre é consciente. Muitas vezes existem comportamentos de manipulação que nem mesmo a pessoa tem consciência de que está fazendo aquilo ou a que propósito aquilo serve. E por isso muitas vezes pode não fazer sentido nenhum para a pessoa quando você dá um retorno para ela sobre uma possível postura ou comportamento de manipulação. Por isso mesmo a ideia aqui não é que nenhum de nós fique expert em identificar e apontar dedos para o outro, mas sim em identificar para nos blindarmos, nos preservarmos da manipulação, seja ela em qual relação for, e também, como sempre, o melhor conhecimento é aquele que aplicamos a nós mesmos. Essa é a filosofia do aprendiz e do buscador. Isso é o que nos torna comum, isso é o que torna comum o caminho, o trajeto do aprendiz, do buscador, em todas as filosofias ou religiões que propõem o autoconhecimento e o caminho da busca pela evolução através do seu autoaperfeiçoamento. Aliás, o único caminho real para a evolução. Afinal, somos indivíduos, nenhum de nós pode evoluir pelo outro, nem ninguém também pode evoluir por nós. Então, muitas vezes, se identificamos sempre num outro a culpa de nossos fracassos ou de nossas tragédias, pode ser um sinal de que precisamos olhar mais para dentro. Bom, vamos primeiro elencar aqui os possíveis sinais e as possíveis manifestações de uma manipulação. Há diversas formas, gente, de uma manipulação acontecer. E não daria nesse vídeo para satisfazermos todas elas, para percorrermos todas elas. Mas é importante trazer aqui algumas para que justamente você que está assistindo possa começar a olhar com outros olhos, prestar mais atenção e verificar se nas suas relações existe essa manipulação, tanto da parte do outro, como talvez até mesmo identificar possíveis comportamentos seus que sejam de manipulação e que até então você não tinha consciência. Afinal, tomando consciência, podemos melhorar. A manipulação ela pode acontecer em todos os tipos de relação, entre familiares, entre pessoas no trabalho, numa relação amorosa,
entre cônjuges ou namorados, até mesmo entre amigos. E isso é um fato curioso. Muitas vezes a manipulação nós não identificamos ou não queremos identificar porque existe um sentimento de amor, de bem-querer mútuo. Então muitas vezes nós até entendemos que algo não está bem, percebemos ou sentimos que algo não cheira bem, que algo não chega bem, mas tentamos racionalizar isso e pensamos, não, mas pô, essa pessoa é tão minha amiga, ela me quer tão bem, eu sinto que tem amor envolvido, quando na verdade uma coisa não justifica nem anula a outra. Muitas vezes, até mesmo quando a manipulação é inconsciente, também é uma forma da pessoa que manipula não perceber o comportamento dela, porque para ela é tão autêntico aquele amor que é um absurdo a hipótese de que ela esteja fazendo um mal para o outro na relação. Vamos para a prática. Numa relação de trabalho, por exemplo, imagine que uma pessoa usa a fraqueza da outra, a sua fraqueza, para te expor, para te constranger ou para diminuir. Isso claramente é um sinal de manipulação. E também é importante nós termos o cuidado de identificar o que são episódios do que são comportamentos. Comportamento é algo que é contínuo, não aconteceu apenas uma vez ou uma situação. É algo que se repete, que vai virando um padrão, uma tendência. Assim como num gráfico, só se define uma curva quando você tem vários pontos que indicam qual é o movimento daquela curva, qual é o comportamento daquela curva. Então, também temos que ter esse discernimento, esse critério, esse cuidado para não sairmos daqui dessa reflexão já identificando tudo como manipulação. Então fulano uma vez me falou isso, está me manipulando. Ou ciclano uma vez me falou aquilo, é manipulador. Para não cairmos também nesse perigoso terreno de nos vitimizar. Isso também nós vamos ver no capítulo seguinte, que é entender que sempre a manipulação fala sobre o outro, mas também fala sobre nós, alguma coisa. É como se fosse um vírus ou um parasita que se hospeda, mas no hospedeiro ele encontrou algum caminho de entrada.